Ainda é inverno no hemisfério norte, e o ar gelado que cobre Ottawa e Washington parece carregar algo além do frio comum da estação. Há uma tensão silenciosa, quase elétrica, que não vem do clima, mas das palavras. Palavras ditas com intenção, calculadas para atravessar fronteiras. Foi assim que a notícia começou a circular. Donald Trump, em mais uma declaração de impacto, ameaçou impor tarifas de até 100% sobre produtos canadenses, caso o Canadá avance em um acordo comercial com a China. Não se trata apenas de números ou porcentagens, mas de um recado político que ecoa muito além da relação bilateral entre dois países historicamente próximos. O anúncio não veio em forma de decreto imediato, mas como advertência. Uma ameaça explícita, lançada antes mesmo de qualquer assinatura definitiva entre Ottawa e Pequim. Trump afirmou que um eventual acordo comercial entre Canadá e China seria visto como um desafio direto aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. A lógica apresentada por ele é clara. Países aliados não deveriam, segundo sua visão, fortalecer economicamente a principal rival geopolítica de Washington. Ao mencionar tarifas de 100%, Trump não apenas sinalizou retaliação econômica, mas também tentou impor um limite informal à autonomia comercial canadense. O que está em jogo é mais profundo do que um simples tratado comercial. O Canadá, pressionado por um cenário global cada vez mais fragmentado, busca diversificar parceiros, reduzir dependências e garantir acesso a mercados estratégicos. A China, por sua vez, vê no Canadá uma economia estável, rica em recursos naturais e tecnologicamente integrada ao Ocidente. Esse movimento, ainda em negociação, despertou alarmes em Washington, especialmente em um contexto de rivalidade crescente entre Estados Unidos e China, marcado por tarifas, sanções, disputas tecnológicas e uma competição aberta por influência global. Quando a mídia de centro abordou o tema, o tom predominante foi o da cautela institucional. Veículos desse campo enfatizaram que a ameaça de Trump ainda não se traduziu em medidas concretas, destacando que se trata de uma declaração política e não de uma decisão formal de governo. O foco recaiu sobre o impacto potencial de tarifas tão elevadas para ambas as economias, lembrando que Canadá e Estados Unidos mantêm uma das maiores relações comerciais do mundo, profundamente integradas por cadeias produtivas que atravessam a fronteira diariamente. A narrativa centrista tende a apresentar Trump como alguém que utiliza a pressão pública como instrumento de negociação, criando um clima de incerteza que pode ser revertido por meio de acordos ou concessões diplomáticas. Nesse enquadramento, o Canadá aparece como um ator cauteloso, tentando equilibrar interesses econômicos com a necessidade de manter boas relações com seu principal parceiro comercial. Analistas citados pela imprensa de centro ressaltam que tarifas de 100% seriam extremamente danosas também para consumidores e empresas americanas, elevando preços e interrompendo fluxos comerciais essenciais. A ameaça, portanto, é tratada como uma peça em um jogo maior de barganha estratégica, no qual o objetivo principal seria dissuadir o Canadá de avançar em direção à China, sem necessariamente chegar ao confronto econômico total. Já a mídia de esquerda adotou um tom mais crítico e político ao relatar o episódio. Nesse viés, a fala de Trump é apresentada como mais um exemplo de diplomacia coercitiva, baseada em intimidação econômica e no uso do poder dos Estados Unidos para limitar a soberania de países aliados. Os textos destacam que o Canadá tem o direito de conduzir sua política comercial de forma independente e que ameaças desse tipo enfraquecem a ideia de cooperação internacional baseada em regras. A narrativa enfatiza o caráter agressivo e unilateral da postura americana, associando-a a uma visão de mundo que transforma relações comerciais em instrumentos de pressão ideológica. Nesse enquadramento, Trump surge como alguém que tenta exportar a lógica da guerra comercial para além da relação direta com a China, pressionando terceiros a se alinharem automaticamente aos interesses de Washington.
A imprensa de esquerda também chama a atenção para o risco de escalada, sugerindo que esse tipo de ameaça pode empurrar países como o Canadá justamente para mais perto da China, em busca de alternativas à dependência excessiva dos Estados Unidos. Além disso, há uma leitura de que a retórica dura serve a propósitos domésticos, reforçando uma imagem de força e proteção da indústria americana, mesmo que isso implique tensionar alianças históricas. A mídia de direita, por sua vez, enquadra o episódio de maneira significativamente diferente. Nesse viés, a ameaça de Trump é frequentemente retratada como uma defesa legítima da segurança econômica e estratégica dos Estados Unidos. O Canadá, ao considerar um acordo com a China, é apresentado como alguém que ignora os riscos associados à expansão da influência chinesa no Ocidente. A narrativa enfatiza preocupações com práticas comerciais chinesas, espionagem industrial e o uso de acordos econômicos como ferramentas de poder geopolítico por Pequim. Sob essa ótica, Trump não estaria ameaçando um aliado, mas estabelecendo limites claros. A ideia central é que alianças implicam compromissos e que fortalecer economicamente um adversário estratégico dos Estados Unidos seria incompatível com essa lógica. Veículos alinhados à direita tendem a tratar as tarifas como um instrumento legítimo de dissuasão, capaz de proteger empregos, indústrias e interesses nacionais. O tom é menos conciliador e mais assertivo, sugerindo que a firmeza americana é necessária para conter a expansão chinesa e evitar que parceiros tradicionais se tornem canais indiretos de influência de Pequim. Ao reunir essas três leituras, o episódio ganha contornos mais amplos. Não se trata apenas de Trump, Canadá ou China isoladamente, mas de um sistema internacional cada vez mais marcado por escolhas difíceis e alinhamentos forçados. A globalização, antes vendida como uma rede neutra de trocas, agora aparece como um campo de disputa, no qual acordos comerciais são interpretados como movimentos estratégicos com implicações políticas e de segurança. Para o Canadá, o dilema é claro: como diversificar relações econômicas sem provocar retaliações de seu vizinho mais poderoso. Para os Estados Unidos, a questão central é como manter a liderança e conter a China sem empurrar aliados para uma posição desconfortável ou até contrária. Para a China, cada fissura nas relações entre países ocidentais representa uma oportunidade de ampliar sua presença global. No fim, a ameaça de tarifas de 100% funciona menos como um ponto final e mais como um sinal de alerta. Ela revela um mundo em que o comércio deixou de ser apenas comércio e passou a ser linguagem de poder. Um mundo em que decisões econômicas são lidas como gestos políticos e palavras lançadas em uma coletiva de imprensa podem redefinir o clima entre nações inteiras. O desfecho ainda não está escrito, mas a mensagem é clara. Na nova ordem global, neutralidade tem um custo, e cada escolha carrega consequências que vão muito além das cifras.